Em termos de Brasil, essa é a maior expedição científica que eu participo. Pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ir com uma equipe grande a diversas regiões que têm fósseis no nosso país. A ideia da expedição, ela surgiu com a necessidade que a gente sentia de fazer trabalhos cada vez mais adequados àquilo que a gente via que era feito pelo mundo afora. Léo, tá copiando, Léo? Está em Feira de Santana, no entroncamento da 324 com a 234. Aliar o trabalho de logística de expedições ao trabalho científico, sobretudo no sentido de desvendar como eram essas criaturas que habitavam o Brasil, como eram os dinossauros brasileiros, é algo de muita relevância para a ciência. E eu acho que mais importante do que isso é, enfim, registrar esse trabalho, Porque de nada adiantaria a pesquisa científica, a expedição, se ela ficasse encerrada dentro do museu. Eu acho que a maior expectativa que eu tenho depois dessa expedição é que as pessoas, que os brasileiros de uma forma em geral, vejam que nós temos um patrimônio fossilífero muito importante aqui. Ossos, fazer coleções. Para mostrar ao povo, as pessoas que é assim, como a montar um dinossauro.
Bom dia, Crato. Somos YC 425, 99,1 Princesa FM. Nós gostaríamos de, nesse instante, mandar um abraço aí e desejar as boas-vindas ao pessoal da expedição em busca dos dinossauros, né? É uma turma que está vindo aí do Rio fazer um trabalho de pesquisa científica aqui na região do Cariri, que, como vocês sabem, aqui a bacia sedimentar do Araripe, ela tem uma riqueza muito grande em fósseis, né? O senhor já ouviu falar em dinossauro? O quê? Dinossauro? Nem caldo? Dinossauros. Eu também vejo e assim, eu não entendo bem direito não. Pode falar, mas acho que eu entendo. É um bicho enorme. Muito grande. É grande, né? Maior que o cavalo, bem maior. Assim, é bicho estrangeiro. Meu filho, ele é um bicho vivo? Não, É morto. não existe mais. É morto. É bom, é bicho do morto. Aqui tinha? Tinha não, meu? Não. Não, tinha não. O povo aqui só sabe comer e beber. Uma gota de besta. Eu quero ver quem é que sabe rezar que nem eu. O homem, ele sempre está buscando a verdade, né? Sempre está nesse caminhar, buscando respostas concretas da sua existência. Sobre os fósseis, sobre a origem do mundo, a origem da Terra. Então, podemos afirmar que a minha vocação, ela é, vamos dizer, solidificada num Deus criador de tudo, Deus criador do mundo, Deus que criou tudo isto. Quer mundo é luz, é criado em cruz. Quer mundo é luz, é criado em cruz. É mundo e é luz, é criado em cruz. Pai, Filho e Espírito Santo para sempre, amém. Você só sabe se aqui tem muita pedra de peixe? Se tem? Se tem. Esse menino aí arranca a pedra de peixe. Então vamos montar aqui uma grua, que é um troço que levanta assim, para modo de nós fazer uma filmação. A maior importância que eu acredito que seja o trabalho de paleontólogo é ir ao campo e procurar resgatar essa história da vida no nosso planeta. Então, eu acredito que a parte fundamental, a maior contribuição que nós damos para a sociedade de uma forma em geral, é justamente mostrar um pouco do como era esse mundo do passado, um mundo completamente diferente do mundo atual. A gente chega, começa a escavar o local e depois de escavado a gente acaba encontrando os nódulos e esses nódulos devem ser cortados na lateral para poder, né, ver se dentro deles a gente encontra algum fóssil. Isso é o padrão para essa área, né? Cada área de trabalho no Brasil é diferente. O processo de formação desses nódulos é bastante interessante porque o fóssil forma como se fosse um núcleo onde você teria a sedimentação e a precipitação desse calcário em volta, né? Então, à medida que você tem essa precipitação, você formou como se fosse uma proteção extra para esse fóssil. E é por isso que eles são tão bem preservados. É Kinder Ovo, tem surpresa dentro. Olha, a Chapada do Araripe é sem dúvida nenhuma a região mais importante em termos de paleontologia do Brasil e uma das mais importantes a nível mundial. Há mais ou menos 110 milhões de anos atrás, toda essa região era recoberta por aquilo que nós chamamos da Laguna do Araripe. E essa laguna tinha uma característica interessante, que o fundo dela era desprovido de oxigênio. E este é talvez o fator mais importante que nós, pesquisadores, colocamos como tendo sido a causa da fossilização desse material que vocês estão vendo por aqui. Depois que se faz a coleta do fóssil, normalmente o procedimento é preservar esse fóssil de forma a que ele chegue íntegro no laboratório para ser incluído no acervo. E isso inclui o uso de paraloide, que é uma cola que permite que esse material não quebre, a embalagem do material em papel e saco plástico e a anotação de dados de coleta que permitem que eu tenha a direção desse fóssil para que, se um dia o pesquisador queira estudar esse fóssil, ele tenha todos os dados disponíveis.
galera, hoje, sábado, vai ter um baita show de heavy metal aí na Praça da Sé. E esse show vai ser muito legal, vai ser pauleira, tá? Vai reunir aí a melhor galera do heavy aqui de toda a região. Então é o seguinte, a gente tá fazendo esse show que vai ser filmado, assim como foram feitas várias entrevistas com pessoas históricas daqui, né? Porque vocês sabem que a gente tem uma cultura muito rica. Por acaso eles nos encontraram na internet e acharam meio esquisito uma banda de heavy metal aqui na região, né? E foi isso que chamou a atenção e levou eles a nos procurarem. No começo a gente pensava que era brincadeira, mas aí as coisas estão acontecendo como vocês estão vendo, né? Boa noite, pessoal. Aqui está a bandinha, os cabaçais dos irmãos Aniceto. Essa bandinha já andou uma parte do Brasil e é quem alega o nosso Brasil. Muito obrigado. E hoje mesmo vocês podem encontrar em construções antigas daqui essas pedras de peixe fazendo parte de uma parede, né? Uma coisa que podia ser levada a sério realmente. E a gente vê muita notícia de gente que está contrabandeando essas pedras para fora, sem o menor policiamento. É uma coisa séria isso aí, que a gente tem a obrigação de cuidar. Eu trabalho aqui no museu, em serviços gerais, limpo os fósseis, gosto do meu trabalho. O museu, os fósseis, não é muito a minha área, né? Porque eu trabalho na limpeza. Um fóssil, eu sei que é uma coisa que representa vida. Está provando cientificamente que aquele fóssil, que aquele peixe, ele existia passado. Mas nós temos as provas, né? Então o fóssil está aí para mostrar isso. Essa região de Nova Olinda, aqui no Ceará, ela é extremamente importante e interessante para a paleontologia do nosso país, porque ela preserva nessas camadas, nessas rochas que vocês estão vendo aqui, as evidências dos organismos que viveram neste lago. Não só no lago em si, propriamente dito, mas também nos arredores desse lago. Rapaz, desde os mais velhos, né? Isso aqui já foi mar. Então a gente tem uma ideia que acha que foi mesmo, porque a gente vê muito sinal, né? Aqui a gente encontra salpiaba, às vezes um caranguejozinho. Nessa região nós temos afloramentos das camadas do Membocrato, que são camadas que se formaram há mais ou menos 110 a 115 milhões de anos atrás. A gente tem aqui uma amostra de alguns materiais que com uma pequena prospecção se pode localizar. Desde as sementes, né, de plantas e folhas, passando por diversos tipos de insetos, que por exemplo tem um grilo, uma barata, e os fósseis mais comuns, que são os peixes, né? Pequenos peixes e às vezes um pouco maiores.
vocês terem uma ideia, a diferença que existe, né, de estrutura, né, de aparência entre os insetos que se encontram no Membrocrato, viveram há 110 milhões de anos atrás, eles apresentam muito pouca diferença em relação aos insetos atuais. Então, grilos, baratas, libélulas são muito parecidas com aquelas que a gente encontra em vida e que a gente conhece. Isso torna mais fascinante o estudo desses animais, porque as pessoas conseguem identificar os fósseis e associar eles aos animais vivos. E entre os exemplares fósseis que nós encontramos aqui, um destaque maior é dado aos pterossauros, como por exemplo esse exemplar que eu estou mostrando aqui na minha mão, que é parte de um braço de um pterossauro, né? Esse osso se chama um húmero. E os pterossauros são bastante interessantes porque eles foram os primeiros vertebrados adaptados ao voo ativo. Aqui a gente tem uma amostra de um dastilbe, é um peixe muito comum aqui na região. Esse peixe é tão comum que às vezes as pessoas cortam lajes para construção civil, para revestimento de paredes ou piso e não se preocupam em retirar os fósseis. Então é muito comum a gente encontrar paredes de casas ou chão, piso de casa com fósseis desse peixe. Às vezes a gente encontra em mesas de bar, em muros de residências. É um animal bastante comum. Mas inclusive isso a gente não pode mais nem tirar, porque o povo, quando sabe, né, dão em cima das pessoas. É tanto que os compradores não estão mais comprando de futuro. E se comprar é muito escondido, ninguém sabe, né? Nem quem é que está comprando hoje. O que mais motiva os paleontólogos, e aí não importa se o paleontólogo é brasileiro, se é americano, se é chinês, eu acho que é a oportunidade que você tem de desvendar o passado. Né? Quando você chega numa região que você encontra um fóssil, né, que representa um animal extinto, um animal que não existe mais, e você é o primeiro a ver esse material, é uma sensação incrível. É uma coisa que a gente não se explica, não é um bicho bonito, mas que a gente gosta, eles cativam a gente, é isso. Eu acredito em dinossauro. Se aqui já foi mar, o que não foi, eu não posso dizer que um geólogo ele não está falando a verdade, porque muita gente fala, não, foi um dilúvio, foi não sei o quê. Eu sei que seja o que for, está mostrando que nosso solo tem riqueza. Ainda vai ser mar, já foi e ainda vai ser ainda. Deus pode não ter criado propriamente o dinossauro com as mãos dele, mas ele deu ser a algum ser que desse ser saiu o dinossauro, com certeza. Mas eu acredito que ninguém criou não, isso eu acho que foi feito da mata, aquelas matas ferozes. Ficar assim pensando, por que eles gostam de devorar as pessoas? Aqueles que são carnívoros, né? No entanto, se eles fossem domesticados, eu gostaria de ter até um na minha casa. Eu tenho capacidade de fazer um, assim de papelão, de a cabeça. Eu até tenho um ali, se vocês vissem, eu acho que vocês achavam muito parecido com ele, né? Vocês vai buscar ali o Jaraguá, vou mostrar aqui a ele. Chegou, lá chegou meu Jaraguá. O bichinho é bonitinho, ele sabe radiar. Nasce direito, Jaraguá, nasce direito, Jaraguá. O bichinho é bonitinho, ele sabe radiar. Fazendo pouco, Jaraguá, fazendo pouco, Jaraguá. O bichinho é bonitinho, ele sabe radiar. Foi o homem que acabou, Deus não acabou. Quem acabou foi o homem. Porque o homem matou, acabou com as matas. E fez aquelas queimadas. E o bichinho não ia conseguir viver. O que conseguiu viver, morreu. E o que não conseguiu, morreu queimado. Hoje veio a enchente muito grande e enterrou aqueles ossos. Que hoje já vejo muita gente cavando aqueles ossos. No sertão, que tem uma mata, uma riba de uma serra, uma coisa. E sai emendando aqueles ossinhos, aquelas coisas. Eu acho muito importante aquilo, né, O reisado é uma realidade que é da igreja, as festas do rei. A gente se apresenta no dia de rei como uns guerreiros, como um pessoal que vai batalhar para vencer. É rei, rainha e outros grupos que venham. Dei um passeio já da Espanha, fazia tempo que lá não ia. Eu amo o sol, eu amo a lua, no meio da rua, nessa bela serenata. Eu
Eu acho importante esse negócio porque vocês fazem um sacrifício tão grande para viver numa vida dessa, para mostrar para o pessoal de hoje, esses novos que não entendem, só sabem o que é a rindade. Porque tem gente hoje que só quer saber da rindade, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de uma igreja, não quer saber mais de um padre, não quer saber mais de uma missa, não quer saber mais de uma renovação, não quer saber mais de nada. O que o pessoal quer saber hoje é de tirar cola, de tirar maconha, de fazer rindade, asfaltar, estupar. Isso está uma bandidagem muito grande no nosso país. Agora eu vou perguntar uma coisa ao senhor muito importante para mim. É importante para mim, eu não sei se é importante para o senhor. O senhor sabe que o mundo já acabou uma vez, já? Foi? Vocês não sabem disso, não? Que o nosso mundo não acabou uma vez? Acabou com água, agora quando ele vem com fogo. Para acabar o... Padre Cícero dizia que é 7 braças de cabeça baixa para queimar os pecados que a terra tem, que a terra tá cheia de pecado. Aí quando queimar aqueles pecados todinho, que a terra derreter, que fazem isso, aí é que vem a água, aí a água vem. Aí vem outro pessoal para tomar de conta do nosso Brasil. Se Deus quiser, e nós vamos ver isso. Nós não vamos ver não porque nós acabamos, nós estamos primeiro que vamos na enrolada, né? Vem outro pessoal que não quer saber de dinheiro, não quer saber de coisa, vem um pessoal tudo... De 34... No dia 20 do mês, às 7 horas da noite, um pouco antes da vez, se via meu padrinho Cício pegar pela última vez. Falou com voz poderosa, dizendo agora eu preciso me operar dos meus olhos. Por isso eu dou esse aviso, se você não me vê mais ir, até dia de juízo. Chaveiro especial, pezinho de coelho, rabo de coelho e o alicate e cortador de unha. Leva, que é barato, é de graça. Então, o senhor já ouviu falar em dinossauro? Já. E aí? O bicho é de 40 metros. Com 45 toneladas, todo de casco, como o jacaré. Mas não é como o pezinho de coelho, não. O pé de coelho é outra coisa. Agora me explica uma coisa. Posso fazer uma pergunta? Pode. Falaram que caiu um raio e mataram todos eles. É verdade isso aí? É verdade. É verdade? É. Entendi. Eu estudei até o 3º grau, entendo tudo. Quer dizer, caiu um raio e matou todos eles. Um meteorito. Ah, meteorito, exatamente. Hoje a gente ainda tem, né, no meio científico, várias teorias para explicar a extinção dos dinossauros. Essa extinção não ocorreu de um momento para o outro. O que ocorreu foi um grande impacto sobre toda a fauna e a flora, e seguido de um momento de adaptação dos sobreviventes. E exatamente esse momento de adaptação dos sobreviventes é que vai determinar quem vai superar a crise e quem vai entrar em extinção. Tá positivo, parece que a estrada é assim até lá. O mapa tá todo com xerife, eu botei aqui. Olha aqui, cara, a polícia blindando, olha o barracão aqui de madeira. A grande importância dessa região é porque ela é a região mais rica de pegada de dinossauros que nós temos no Brasil. Eu acho que esse é um dos fatores principais. Agora tem um outro fator interessante, que ela é a única região no Brasil onde você fez um parque ao ar livre. Existem várias diferenças dessa região de Sousa comparado com a bacia do Araripe. A principal delas é o tipo de fóssil que você encontra. Enquanto que nessa região você vai encontrar pegadas, ou seja, marcas da atividade de um dinossauro, lá na região do Araripe você encontra o pedaço do animal propriamente dito. Então você encontra ossos e coisas afins. Enquanto em outras regiões é necessário coletar amostras, levar material para o laboratório, fazer análises de diversos tipos nos laboratórios,
Paraíso ter os dados a respeito de cada um dos fósseis, aqui é coisa um pouco diferente. Você tem a maior parte dos dados preservados no local de ocorrência. Por que isso? Porque uma pegada isolada dentro de um laboratório, ela me dá muito menos informação do que me daria essa pegada colocada em sequência com as outras pegadas na mesma pista. Por quê? Porque uma das principais medições, um dos principais dados que eu posso obter dessas pistas, ele vem da relação entre uma pegada e outra. Com isso eu posso calcular o tamanho do animal, o peso do animal, o tipo de passada e decorrente do tipo de passada eu posso até descobrir que tipo de animal eu estou falando. Eu sei que diferentes dinossauros caminhavam de maneira diferente e eu só posso saber de que maneira esse dinossauro caminhava se eu tenho as diferentes pegadas em sequência. Uma só vai me dizer a forma do pé dele. 2, 3, 4, 5 vamos dizer a forma do pé, o tamanho do pé, o tamanho da passada dele, o ângulo, a postura desse animal. Então é fundamental que as pegadas não sejam retiradas. Bom, a minha experiência em Sousa foi fantástica, porque você poder ter a condição de caminhar sobre um solo onde um animal que eu tantas vezes já retratei caminhou, poder tocar nas pegadas, enfim, poder sentir a textura do sedimento, o tom do sedimento, para um artista plástico, para um ilustrador, é fantástico. Quando você tem essa pista, você procura tentar medir a distância entre as diferentes pegadas para tentar ter uma ideia da velocidade que o animal passava, se o animal parou, se ele correu, se ele perseguia alguma presa. Você pode tentar levantar todas essas hipóteses analisando as pegadas em loco. Um outro fator interessante que nós procuramos analisar é a morfologia da pegada, ou seja, quantos dedos a gente consegue enxergar. A relação entre esses dedos, se você tem um dedo maior, um dedo menor. Isso, sobretudo, nessa região é importante, porque ela é justamente esse o fator que separa os dois grandes grupos de dinossauros que nós achamos aqui. Os dinossauros chamados de terópodes, que eram os dinossauros carnívoros, que tem aquelas pegadas com 3 dedos, um dos dedos, o dedo do meio, bastante maior do que os demais. E nós temos outro tipo de dinossauros, que são dinossauros herbívoros, onde esses 3 dedos são do mesmo tamanho e em algumas pegadas você tem até 4 dedos. Nos anos 60, um paleontólogo, o nome Price, esteve aqui e identificou algumas dessas pegadas, inclusive identificando as pegadas de dinossauros ornitísticos. É um tipo particular de dinossauro que só foi registrado no Brasil até hoje, aqui nessa localidade, e através de pegadas. Llewellyn Ivor Price, brasileiro nascido em Santa Maria. Apesar do nome, que é um nome galês, ele era filho de americanos, mas ele nasceu em Santa Maria e estudou no Rio Grande do Sul. Somente mais tarde é que ele foi para os Estados Unidos, onde ele se dedicou à paleontologia. Os desenhos do Price eram verdadeiras obras de arte. Eu tenho aqui um exemplar de um desenho que não foi concluído, que é um esboço começado a fazer do crânio do Baurossucus. O Baurossucus é um grande crocodilídeo que só existe desse tipo na América do Sul e que foi descrito pelo Price. A riqueza de detalhes desse crânio mostra inclusive o lugar onde passavam as veias nos ossos. É impressionante. No Maranhão ele fez uma expedição notável em 1946. Ele fez toda a travessia, saindo do Ceará, indo até o Maranhão, limite Carolina com o atual estado do Tocantins. Isso foi feito completamente sem estradas. Eles tinham um jipão do exército e todo o caminho era percorrido a duras penas. Muitas vezes passava metade do dia tirando areia debaixo das rodas para poder fazer o carro andar. Vou mostrar a pluma aqui. Vamos mostrar. Isso. Olha aí. Ele vai mostrar aí. Se você imaginar que os dinossauros surgiram na face da Terra há 225 milhões de anos e viveram até 65 milhões de anos atrás, ou seja, 160 milhões de anos de existência, e que viveram praticamente em todos os ambientes terrestres, numa enorme diversidade de formas, você pode concluir que eles ocuparam o mundo inteiro. Então, o Brasil, como parte deste grande ambiente, também teria sido povoado por diferentes tipos de dinossauros. A gente ainda não pode te dizer exatamente quais tipos, talvez nunca possa te dizer todos os tipos. Mas com a continuidade das pesquisas, esperamos cada vez mais elucidar a história desses animais aqui no Brasil e no mundo.
Como é que é? Com jacaré, né? O que é? Quem foi que falou? Dinossauro. A gente vive porque tem coragem. Vive porque tem coragem de trabalhar para enfrentar a vida, criar os filhos e não há sacrifício isso aqui, ruim de transporte, difícil passar, passa no verão, no inverno quase não passa e passa sim, mais ou menos passa sim, mas não é difícil passar. Outros carros da linha não passam, a gente faz viajar tem que ser meio distante, para comprar as coisas, tudo é meio difícil, mas a gente vive. Em linhas gerais, a maior dificuldade geralmente é o relacionamento entre as pessoas. Eu acho que você passar 15, 20, 30 dias no campo, sob condições que são bem aquém daquilo que você está acostumado, aí você tem geralmente pode haver problemas entre as pessoas, né? O que não pode faltar numa expedição como essa é disposição, né? E, sobretudo, disposição de ceder, né? Porque a convivência é sempre o mais complicado, né? As pessoas estão no seu limite físico, no seu limite emocional, os equipamentos, por mais diversos e completos que sejam, também trabalham no limite. Então, eu acho que tem que haver muita disposição no sentido de realizar um trabalho comum, de se atingir um objetivo comum, e para isso as pessoas precisam ceder quase que o tempo inteiro. Qual foi o carro que ganhou aí? Foi esse derradeiro, não? Foi. O derradeiro. Você nunca viu um carro desse aí? Meu senhor. Primeira vez? Primeira vez.
Brasil tem uma posição de destaque no estudo dos dinossauros. Hoje, acreditamos que o primeiro dinossauro tenha nascido no nosso país há mais de 200 milhões de anos. Outros pesquisadores pensam que esse animal poderia ter nascido na Argentina. O caso de você perguntar se eu acredito, né? Pessoalmente, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Então agora a maior parte do povo brasileiro acredita. A gente acredita, agora eu não. Então, agora quanto mais o homem vai estudando, mais vai descobrindo, né? O negócio aí vem gerações para uma geração, outros mais inteligentes, tá vendo? Ou você pega um aparelhozinho desse tamanho e está se comunicando com os Estados Unidos, né? Tem tudo isso, entendeu? Tem uma opção de coisa no mundo que eu não acredito. O homem foi na Lua, eu não acredito. Rapaz, nunca mais foram. Foi só essa vez. Não é? Só essa vezinha, nunca mais foram. Aí a gente podia aqui comprar um terreno lá para a estação, entendeu? Não era? Rapaz, vamos sair daqui, que estão matando gente aqui como que. Vamos lá para a Lua. Quanto é a passagem? Nós a gente ia pagando parceladamente, no carnê. O processo de fossilização ele é bastante complexo. Isso as pessoas têm que ter em mente que, na grande maioria das vezes, os ossos, os dentes, os restos dos seres vivos acabam entrando em decomposição e nada sobra. Todo o material é reciclado e é reaproveitado pela natureza. Em alguns casos excepcionais, você tem condições que permitem que esse material seja preservado. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Esse muro do cemitério caiu bem, e lá está ali. Nós não tínhamos água aqui, não tinha água nessa redondeza aqui. 40 anos que a gente vinha sofrendo problema de água aqui. O muro do cemitério caiu aí, foi nossa valência. Aqui de noite a gente entrava, 3 horas da madrugada, 2 horas para pegar água lá do tancão que tinha, que era que valia a gente. E por sinal tem uma colega minha, a mãe dela enterrada bem aí mesmo. Caiu, eles foram cavar para botar, até o osso dela, tava tudo cubo, tudo se deslina com 30 anos, imagina com 600, rapaz, é muita coisa, rapaz. O osso, eu pegava assim, botava assim, ó, tudo cubo, tudo farinha, rapaz. 30 anos. Ó, tá com 30 anos. Agora imagine, rapaz, ainda tem um osso desse bicho aí, 600 mil anos enterrado aqui no Maranhão. Terra come mesmo, a terra come, imagina isso. Só se nem ferro. Rapaz, é muito ano, rapaz, muito ano. Isso é antes de Cristo. Rapaz, tu é louco. Será que nesse tempo tinha homem? Tinha, meu? Mas vocês estão pesquisando, né? Vocês têm que acreditar, eu acho que seja, não é? Eu acho. Da morte traiçoeira, ninguém vai escapar. Quando o animal morre, a primeira coisa que entra em decomposição são os tecidos biológicos. Quanto da parte mineral original é mantido num fóssil, aí vai depender de uma série de fatores. Em alguns casos, você tem a substituição de todo o material original do osso. Então, você diz que o que eu tenho agora não é mais a mesma coisa. É uma estrutura igual ao osso do animal quando era vivo, só que com uma constituição química diferente. Você acredita que encontraram os ossos lá na Baía de São Marcos, lá em Alcântara? Mas era osso de escravo. Isso aí encontra até hoje, nessas matas aqui do Maranhão, tudo se encontra osso de aquele nego mata outro aí. Mata e joga aí, deixa 2, 3 cadáveres, vê quanto eles acham aí. Parece que eu já vi a sorte de defunto. É mesmo conceito morrer aqui, isso que vai para outro mundo, aonde? Morreu, acabou-se. Morreu, acabou-se. Essa matéria pronto, acabou, quem que vai tirar dali? É o homem. Mas ninguém, entendeu? Eu comecei a fazer toada, eu tinha 11 anos de idade. Eu não sei nem por onde começar pra me salvar esses amigos que vieram me visitar. Estão procurando osso de um bicho que eu nem acerto nem chamar. Eu não sei se vocês vão encontrar. Eu não sei nem por onde. O que é logística de expedições? É você lidar com imprevistos o tempo inteiro.
E você tem que estar junto de gente que sabe fazer isso, que sabe lidar com imprevistos, gente que não vai abrir o bico diante das situações que vão aparecer. Então, o trabalho todo começa com um levantamento da área, determinação da área, obtenção de fotografias, de mapas, equipamentos que vão ser necessários para esse trabalho. Em termos de dinossauros do Brasil, o litoral maranhense, a região da Baía de São Marcos é extremamente rica e bastante importante nesse tipo de característica paleontológica. Especificamente, a Laje do Coringa, que recebe esse nome em homenagem a um morador que tomava conta da região, foi descoberta em 1994, após análise de imagens de satélite. Chegando no local, constatou-se que na laje encontravam-se rochas de um tipo diferente daquelas encontradas no restante da Baía de São Marcos, e que, associado a elas, você tinha um grande número de ossos de dinossauros. Foi assim que a comunidade científica passou a conhecer essa região da Ilha do Cajual. No Cajual, a fauna e a flora são realmente fascinantes, né? Você tem uma diversidade grande de dinossauros, não só aqueles dois tipos tradicionais, como os dinossauros saurópodos, que são dinossauros herbívoros, ou os dinossauros terópodos, que são os dinossauros carnívoros, mas também dentro de cada um desses grupos há uma diversidade. Durante um ano e meio, nós fizemos 4 viagens de levantamento para a Ilha do Cajual, né? No sentido de levantar e adequar a trilha que nos levaria de Porto Grande, que é o barranco, o aportamento natural que existe, até o acampamento, que fica do lado oposto da ilha. A Baía de São Marcos é um dos lugares que tem o maré mais violento do Brasil. As diferenças entre alto e baixo são 7 metros. Então é muita água que entra e sai desse lugar. É um lugar extremamente complicado por causa disso. Tudo lá funciona em volta do maré. A gente tem a grande responsabilidade de fazer a expedição andar. Porque se a gente não consegue chegar do outro lado da ilha no dia certo, na hora certa, a expedição para. A Ilha do Cajual é um lugar que sem dúvida tem uma força muito grande. É uma energia que é difícil de você qualificar, quantificar, mas é uma coisa que você sente no ar o tempo inteiro. As pessoas que moram lá são descendentes de escravos. Então é um lugar que tem uma forte resistência a uma série de coisas. Não tem eletricidade na ilha, né? Não tem água encanada. As poucas coisas que tem são muito recentes. Então é um povo que vive bastante isolado do mundo. Nunca havia entrado nenhum carro, nenhum veículo, nenhum carro na Ilha do Cajual, nem carro de boi, né? A nossa grande preocupação era realizar essa operação com o mínimo de impacto ambiental. Então a gente veio aqui, levantou a trilha no GPS caminhando e com isso a gente pôde voltar para abrir a trilha. Nós chegamos aqui às 3h10, agora são 2 horas. Demorou 40 minutos a operação. 40 minutos. Se alguém for falar junto do Aita é para repetir o que ele está falando, porque um terceiro não está ouvindo, entendeu? Se der errado o que o Aita está fazendo, a gente tenta uma outra operação. Nós tivemos que inventar os caminhos e descobrir por onde e como. Lugar extremamente inóspito em vários sentidos. Então sempre pairava no ar a possibilidade da coisa não dar certo de jeito nenhum. Não sei, olha aí, com fogo acende!
foi feito um ritual para nos dar boas-vindas, que era uma coisa que o pessoal da ilha achava importante para a nossa própria segurança, para a nossa própria proteção. Esse pedido de entrada foi feito às mais da água, às entidades que o povo de lá acredita. Mas o lugar em si está no meio de vários tipos de tempestades, de coisas emocionais. Então, sofremos um bocado disso também. Se sente presenças de certas forças, sim. E acho que todos nós sentimos uma certa resistência da ilha. Não era uma coisa fácil de entrar, nem fácil de se locomover, nem fácil de deixar as coisas acontecer. Tinha bastante potencial para coisas darem errado, tinha bastante potencial para pessoas se machucarem, ou pior ainda. Em geral é difícil, né? Ciência e crença se misturarem, mas eu acho que pelas circunstâncias da ilha e pelo que enfrentamos, todo mundo foi meio forçado a acreditar um pouco nessa crença, cada um pelos deuses com quem se comunica. Eu acho que os cientistas, com certeza, também devem ter sentido as coisas que têm nessa ilha. Agora, como eles explicam isso ou deixam de explicar... É muito difícil dizer se nosso trabalho teria sido diferente sem esse ritual. Realmente pedir bênção não custa nada, só pode te ajudar. Teria sido um sinal de ignorância ignorar isso. É um lugar que não se deixa conquistar gratuitamente. Então podes tentar, mas vais pagar o preço. Eu acho que todos sentiram o peso da ilha. Desce, tombamento à vista. Desce, desce, vamos descer. Tombamento à vista. E é interessante notar a semelhança entre a fauna de dinossauros, né, a fauna reptiliana da laje do Coringa, né, aqui na Ilha do Cajual, com o material encontrado na África. Isso vem comprovar a teoria, né, da separação dos continentes, mas mostra para a gente que o Nordeste do Brasil foi um dos últimos lugares a se separar. Né, foi um dos últimos pontos de ligação entre a América do Sul e a África, porque permitia, né, essa transição, essa migração de fauna de um ponto ao outro. E isso a gente está comprovando agora nesses fósseis. Luz! Aqui nessa laje existe uma outra característica interessante. Ela é constantemente submetida aos efeitos das marés. Essa é inclusive uma das regiões do Maranhão onde esse efeito é bastante acentuado. Com isso, não apenas os ossos são expostos, mas eles também são quebrados. Mas a grande incógnita era realmente atravessar até a laje, porque acho que todos nós aqui tínhamos bem pouca experiência nesse tipo de terreno. Primeiro, que nunca tinha entrado um carro aqui. Outra, nos levantamentos que nós fizemos a pé no terreno, o terreno se apresentou absolutamente instável, né? Por causa da maré que vai e volta todo dia e em função da própria formação do terreno. Nós tínhamos ali uma camada de lama superficial que já assustava. Aí nós tínhamos uma camada de areia que variava de 10 centímetros a meio metro e abaixo disso aí era puro mangue.
Então, quando nós fizemos o levantamento a pé, assustou um pouco porque o terreno era todo cheio de armadilhas, né? Você não sabia exatamente aonde a camada de areia, que é onde apresentava resistência, ela estava. Por isso que a gente foi na frente fazendo levantamento com aquele pedaço de madeira, afundando, ver onde que tinha menos resistência. Daqui tá firme, daqui pra frente que começa a complicar um pouco, ok? Existia a possibilidade, inclusive, de a gente perder o veículo. Se caso nós quebrássemos aquela camada de areia que estava abaixo dos pneus, se ela se rompesse e o carro atolasse, ia ser muito difícil a gente tirar o carro de lá. No meio dessa praia, no meio desse espaço, tinha um canal coberto por areia, né, que você não percebe. Nós conseguimos levantar quais seriam os equipamentos a serem utilizados. É o caso das esteiras de um polímero industrial que foram colocadas para aumentar a sustentação do terreno que separa o acabamento da laje e definir qual seria o tipo de pneu utilizado. A tensão grande realmente foi sentir o terreno com o carro em cima dele, né? Primeiro, porque a gente não tinha ponto de ancoragem nenhum para os guinchos. Segundo, que mesmo com o guincho ia ser muito difícil tirar, porque a areia ela forma uma sucção embaixo do carro e é impossível você... Ele vai pesar 10 vezes mais do que pesa. Dá uma olhada, ó. Não tem problema, não tem mais tempo. O carro tá afundando ali parado. Tem que correr. Dá uma olhada onde passou o carro, ó. Isso aqui, se quebrar essa casquinha mais grossa que tem em cima, aqui embaixo, é só lodo. É lodo preto. É isso aqui, ó. Ainda bem que esses pneus funcionaram, viu? Porque não fossem esses pneus aí, a gente já tava lá no fundo. Eu preciso saber onde é que eu coloco o carro para cortar o pedaço de laje. Eu já tô na laje e eu tô precisando chegar exatamente no ponto de corte. Eu queria que alguém me orientasse. O depósito fossilífero aqui na Ilha do Cajual, ele é bastante diferente dos depósitos fossilíferos que nós vimos no decorrer dessa viagem. Ao contrário, por exemplo, do que ocorre na Bacia do Araripe, os ossos estão literalmente à flor da terra. Vocês veem vários ossos aqui dispostos numa concentração realmente muito grande, e essa é uma das poucas localidades no Brasil que se tem esse tipo de concentração. E é interessante como isso se forma, né? Na verdade, não se trata de um cemitério de dinossauros, uma mortandade de massa de dinossauros como ocorre em alguns outros países. O que você tem aqui é uma acumulação muito grande de pedaços de dinossauros que foram formados a partir do retrabalhamento de depósitos. Ou seja, o animal morreu, ele foi levado a uma região onde ele se fossilizou, depois ele foi retrabalhado e foi concentrado aqui. Por isso que eles estão todos quebrados, como a gente pode observar aqui em cima, nesse depósito. E um dos ossos interessantes que foram encontrados é esse aqui. Você vê, ele mostra bem a feição de como é esse material. Ele está totalmente quebrado. Às vezes é até difícil de reconhecer que isso seja um osso. E a laje é bastante interessante porque nelas os fósseis estão acumulados numa área bem central e fáceis de serem coletados, né? Você praticamente anda em cima dos fósseis ou dos dinossauros. Tira o bloco, numera ele, põe no saco plástico, passa uma bandagem na volta, rapidinho com isso.
Agora a ansiedade está por conta do tempo. A gente precisa efetivamente retirar esse pedaço o mais rápido possível, porque eu só tenho mais 1 hora aqui na laje para poder, enfim, transportar a laje e o próprio carro com segurança para o acampamento. Tem que marcar aqui, não tem que marcar essas pedras? Vou esperar você desenhar, Maurício, para depois a gente tirar. No momento da coletagem dessa laje, não se conseguiu retirar sem que se fragmentasse muito essa laje. Daí a importância desse trabalho, de poder fazer um desenho esquemático, diagramar todos esses pedaços, todos esses fragmentos, numerando-os, né, para que se possa reconstruí-la no futuro. Né? Ok, já. A sensação de concluir essa tarefa com êxito é muito emocionante. Essa operação, ela está aqui a serviço da ciência, quer dizer, existe um motivo muito relevante. Ela está aqui a serviço do registro e da pesquisa científica, né? Não houve nenhum ensaio aqui, quer dizer, tudo foi feito na hora, né? A equipe estava muito afinada e, em função disso, nós conseguimos concluir isso com êxito e não tem preço, né? Quando você vê o trabalho realizado, a emoção é algo indescritível, né? A laje está sendo coberta. É interessante isso, que esse efeito da maré que vai destruindo a laje, né? Eu acho que daqui a algumas décadas essa laje vai ter ido embora. Ela e os seus fósseis. Aí bateram e foi embora. Quando passou uns 3 meses ou 4, estudaram os avisos. Aí foram tirar aquelas pedras, aqueles pedaços de pedra, né? Eles estão dizendo que hoje de ossar, mas aqui nem hoje de ossar, não. O senhor não acredita? Não, aquele dia quando eu olhei, eu não acredito. Não. O senhor acha que é o quê? É algum troço, né? Mas de osso de ossar não é, não. Não sei se o de ossar, só morreu, foi ali. As pessoas sempre perguntam qual é a emoção de um paleontólogo quando ele faz uma grande descoberta, quando ele acha um fóssil no campo que ele sabe que é uma espécie nova ou uma descoberta importante para a ciência. A grande descoberta só é constatada pelo paleontólogo, às vezes, muito tempo depois do achado no campo. Quando você retira um osso do afloramento, o fóssil, você muitas vezes não tem a noção clara da importância desse material. Você às vezes nem sabe a que animal pertenceu ou que parte do animal você está falando. Isso vai ser descoberto muito tempo depois no laboratório, quando o fóssil passa por um processo de preparação e de estudo. E a partir da comparação desse material com materiais estudados por outros cientistas em outras partes do mundo, você consegue então saber se você tem ou não uma novidade para a ciência. Hoje em dia são conhecidas cerca de 2.000 espécies de dinossauros. Você teve dinossauros de todos os tamanhos, desde aqueles gigantes herbívoros a carnívoros gigantes, carnívoros médios, pequenos carnívoros, herbívoros pequenos, animais com escamas, animais com alguma coisa parecida com pelos ou penas, animais que subiam montanhas, escalavam, nadavam, mas sempre animais terrestres. Uma corrente de pensamento dentro da paleontologia acredita que algumas formas de dinossauros já estavam tão modificadas que puderam sobreviver a esse impacto, né? Essa crise ambiental. Só que eles também estavam tão diferentes que nas classificações científicas passaram a receber um outro nome, passaram a ser chamados de aves. Por isso se acredita que as atuais aves seriam remanescentes dos dinossauros que não sobreviveram à crise Cretáceo-Terciária. Até bem pouco tempo, elas ainda faziam parte de uma classe separada. Hoje, as aves, quando são analisadas filogeneticamente, ou seja, evolutivamente, elas são colocadas dentro dos répteis. Na beira da praia,
sentado na areia, apreciando o luar. Eu tava na beira da praia, sentado na areia, apreciando o luar. Foi quando eu escutei uma sereia cantar. Foi aí que eu comecei a me apaixonar. Foi quando eu escutei uma sereia cantar. Foi aí que eu comecei a me apaixonar. Canta sereia, canta pra mim. Canta sereia, canta pra mim. Se eu pudesse, eu te levava pra meu jardim. Agora todos os ossos que eu achando eu vou juntando. Porque eu já achei o osso, agora eu não sei se era dinossauro, né? Rapaz, só saber que não era. Porque eu já achei ossos há muito tempo que tinha assim um rabo assim torto como um rabo de dinossauro. E saber lá que não era, né? E que pena não existe hoje, né? Para todo mundo conhecer. Era para existir. Até por isso eu sou contra as pessoas destruir os matos, não sabe? Cortar as plantas, porque é vida, gente. Todo mundo precisa de viver. Porque se começar a cortar, desmatar, daqui mais uns anos, vai ficar como história, como ficou o dinossauro. Muito grande, né? Mas até que poder existir, né? Porque matar um dava para 1 milhão de pessoas, né? Seres humanos, pessoas, também tentam muitas vezes imaginar como seria a sua convivência com os dinossauros. Como seria o mundo se os dinossauros não tivessem se extinguido. E sobre isso você tem 2 tipos de análise a fazer. Primeiro, como seria o mundo se os dinossauros nunca tivessem surgido. Quando os dinossauros surgiram, no início do Triássico, há 225 milhões de anos no passado, os mamíferos já tinham iniciado a sua evolução. O que segurou a evolução dos mamíferos durante 150 milhões de anos foi exatamente o aparecimento e desenvolvimento dos dinossauros. Pode-se até especular que se os dinossauros não tivessem aparecido, o homem teria surgido sobre a face da Terra há 150 milhões de anos atrás. Então hoje seríamos uma espécie ou um tipo de ser vivo 150 milhões de anos mais evoluído. Não somos por culpa dos dinossauros. E como nós estaríamos se os dinossauros não tivessem se extinguido? Bom, provavelmente eles ainda estariam dominando a Terra e o homem nunca teria aparecido. De volta ao Rio de Janeiro, os paleontólogos do Museu Nacional dão início a uma nova etapa que começa com a abertura dos blocos que protegem as amostras recolhidas durante a expedição. Após o processo de preparação, essas fornecem aos cientistas os importantes dados necessários para suas pesquisas. Na Chapada do Araripe foram recolhidos diversos fósseis, principalmente peixes e insetos. Esses exemplares vão complementar estudos em desenvolvimento no Museu Nacional, inclusive trabalhos de alunos de pós-graduação. Os dados levantados no Maranhão, nas áreas vizinhas à Baía de São Marcos, principalmente Alcântara e Ilha do Cajual, estão aprimorando os estudos de fósseis de dinossauros. A localização de parte de um crânio, mais precisamente uma pré-maxila, permitiu a identificação de um dinossauro espinossaurídeo, relacionado ao gênero Suchomimus, um dinossauro africano pela primeira vez localizado em território brasileiro. Com base nos fósseis, uma equipe de artistas, os paleoilustradores, reproduz a forma desses animais quando eram vivos. Essas esculturas, associadas ao material fóssil, são de grande importância em exposições, pois transmitem ao público a imagem mais próxima que a ciência tem dos dinossauros.